É o capítulo que queremos estudar nesta manhã, Romanos 12, texto muito conhecido por todos nós. Eu estarei lendo a princípio só o versículo 1, Romanos 12, verso 1. Na versão que eu estarei usando, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Queremos, ó Deus, sair daqui não só cheios da Tua palavra, mas desejosos em praticá-la em nosso viver diário. Por isso, ó Deus, usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio, o poder, toda a honra sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é neste nome que eu oro, aquele que é o sentido da nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de abril, e o mês de abril, nós batistas, pelo menos, temos esse mês como um mês muito especial, porque é o mês da escola bíblica dominical. Esta é considerada, irmãos, a maior e melhor escola do mundo, porque as igrejas estão reunidas pelo mundo afora, estudando a palavra de Deus. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você se autoavaliar nesta manhã. Eu quero perguntar, de 0 a 10, qual tem sido o seu, o meu, o nosso grau de comprometimento com a nossa escola bíblica dominical? De 0 a 10. Não precisa falar alto, né? Alguns vão dizer 11, né, João Carlos? Mas é só de 0 a 10. Pastor, acho que eu estou mais ou menos com a escola bíblica dominical. Pastor, eu já desanimei faz tempo com a escola bíblica dominical. Aí eu pergunto de novo para você, qual é o seu grau de comprometimento com a escola dominical de 0 a 10? E aí eu complemento dizendo, o que é mais importante para cada um de nós hoje do que estar estudando a palavra de Deus aqui todos os domingos pela manhã? Do que estarmos estudando juntos a palavra de Deus às quartas-feiras, aos domingos à noite, mas a escola bíblica dominical é um momento ímpar na nossa vida, porque quando o pastor prega, dificilmente o pastor pode ter uma interação com aqueles que estão ouvindo. Mas quando você está na EBD, você pode perguntar ao professor o tempo todo, interagir com ele e crescer no conhecimento. Qual tem sido o nosso grau de comprometimento com a escola bíblica dominical? É interessante que todo mês de abril eu gosto de contar um pouco do resumo da escola bíblica dominical. E nós olhamos para a história que nos revela que no ano de 1737, o avivalista metodista chamado John Wesley, ele iniciou os estudos bíblicos dominicais pelas manhãs em Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos. Só que o que ele fez foi algo muito mais interno na igreja local. E muitos estudiosos concordam que a escola bíblica dominical, com este cunho de estudar a Bíblia profundamente e também de evangelizar, nasceu do coração e na visão de um jornalista anglicano chamado Robert Raikes, que no dia 27 de julho de 1780, ele começou a fazer uma dinâmica aos domingos pela manhã, diferente do que John Wesley fazia. Diz que certo dia, enquanto ele escrevia acerca do sistema carcerário da Inglaterra, ele observou pela janela as crianças da sua cidade, aos domingos, que estavam ali sem rumo, sem horizonte, crianças falando palavrões, crianças largadas nas ruas, e o índice de criminalidade ali era altíssimo. E assim, ele começou a estudar e ver que por causa daquela época da Revolução Industrial, tanto o pai quanto a mãe ficavam a semana inteira trabalhando dentro da fábrica e só tinham um domingo para descansar. E o que acontecia?
justamente aos domingos, enquanto os pais descansavam, as crianças e os adolescentes ficavam jogados nas ruas, sem nenhum estudo, sem nenhuma orientação, sem nenhum cuidado dos seus pais e do governo. Não havia escolas públicas, principalmente funcionando no domingo. E os mais abastados, eles tinham condições de colocar os seus filhos em escolas particulares. E aí, às vezes, aos domingos, tinham reforços, mas os filhos dos operários ficavam à míngua. Eles não tinham nenhuma assistência, então, por causa disso, o que abria-se para eles era a delinquência juvenil, a criminalidade. E assim, comovido com essa situação, Reich saiu pelas ruas e ele começou a convidar todos aqueles pequenos transgressores para ir para sua casa, para se reunir todos os domingos pela manhã, para estudar gramática, história, matemática, e assim ele aproveitava para inserir no coração deles a palavra poderosa de Deus. E não demorou muito que a escola de Reich começou a ficar grande, popular. E com a popularidade veio também perseguição. E vocês sabem quem foi que mais perseguiu Reich com a visão de uma escola bíblica dominical? A própria igreja. Porque muitos começaram a dizer: por que você está ensinando as crianças domingo de manhã, se domingo de manhã é dia do Senhor? Não é para ninguém ficar estudando nada, é só para ir à igreja, ouvir a palavra e ir embora para casa. Mas ele continuou. E diz a história que no dia 3 de novembro de 1783, Reich publicou os resultados positivos, porque a criminalidade ali naquela região praticamente zerou. Esta, então, ficou sendo a data escolhida como um dia da fundação da Escola Bíblica Dominical, um momento de reforço escolar, na qual ele aproveitava para estudar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ensinar a respeito de outras disciplinas. E o que me chama a atenção e que muito me emociona, que no Brasil, o nascedouro da Escola Bíblica Dominical começou em que cidade? Ai, que coisa boa, o pessoal falou com convicção, né? Nesta maravilhosa cidade imperial de Petrópolis. Vocês se lembram quando foi? Dia 19 de agosto de 1855, né? Que aluno bom, queria ter um filho assim, né? Ah, ela que te deu a cola? Que bom, hein, Isabel, que você está bem de memória, né? Diz a história que nesse dia, os missionários escoceses Robert e Sarah Kelly dirigiram a primeira escola bíblica dominical em solo brasileiro aqui em Petrópolis. Era um grupo pequeno, é verdade, 5 crianças apenas, mas foi suficiente para que este trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. E o que é incrível, meus irmãos, é que essa ideia de ensino usando a Escritura é visto em toda a Bíblia. É muito bacana ter um projeto na igreja de alfabetização pela Bíblia. Isso tem ajudado muitas pessoas a ler e escrever, como também conhecer a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai falar que esse costume de ensinar e de aprender, de as pessoas começarem a ler e entender o que estava no texto, começou lá em Moisés. Começou também no período dos reis, dos profetas. Ou seja, o ensino foi dado para as crianças lerem, para o povo ler, para que o povo pudesse aprender de gramática, mas principalmente da palavra de Deus. Você vê isso em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Segundo Crônicas, capítulo 17, verso 7 a 9. Esdras, capítulo 7, verso 6. E vários outros textos que falam sobre o ensino. Mas quando a gente olha o Novo Testamento, a gente poderia citar muitos textos, mas Mateus 7, 29, Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus fala: e indo por todo mundo, pregue e ensine a palavra. Depois Atos 28, 31, mostrando da necessidade de se estudar, de aprender e de praticar o conhecimento. E aí quando a gente olha para depois do Novo Testamento, numa época posterior, naquela época que nós chamamos da época dos pais da igreja, que época foi essa? Os 5 primeiros séculos da igreja. Então, nesses 5 primeiros séculos da igreja, nós tivemos muitos homens e mulheres usados por Deus, que continuaram ensinando a palavra, dedicando-se para que o povo pudesse ter conhecimento das Sagradas Escrituras.
Vocês vão encontrar na história desses 5 primeiros séculos um homem chamado Orígenes, Clemente de Alexandria, Justino o Marte, Gregório Nazianzeno, Agostinho, Tomás de Aquino, entre muitos outros teólogos. Meus irmãos, também, depois no período dos reformadores, Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, muitos outros se dedicaram a fazer com que a palavra de Deus pudesse ser conhecida. E esses homens, essas pessoas, as mulheres, só fizeram isso porque criam e viviam pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, faz coisas tremendas em nossas vidas. Aliás, eu e você estamos aqui nesta manhã porque um dia a palavra de Deus impactou profundamente o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus transforma-nos por completo. A palavra de Deus mostra a grandeza e o poder de Deus. É na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós encontramos palavras de consolo, de fé, de esperança. Mas infelizmente, muitas pessoas não estão preocupados hoje em ler a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vão dizer o seguinte: pastor, você não pode pregar um sermão de 10 minutos rapidinho, coloca aí 3 historinhas e ponto final, sermão maravilhoso. Meus irmãos, o dia que eu fizer isso, eu vou parar então de pastorear, porque Deus me chamou para ensinar a palavra. E para ensinar a palavra nós precisamos ter o quê? Dedicação, coração aberto. A Bíblia nos ensina coisas tremendas. E eu tenho aprendido, irmãos, em minha vida cristã, toda semana, que a Bíblia não nos foi dada só para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi nos dada principalmente para que houvesse mudança em nossas vidas. E nessa manhã, nós vamos estudar o que Deus falou com Paulo sobre ter esta mente transformada pela palavra, a fim de viver transformadamente a vida cristã. E o que me chama a atenção, que esse texto de Romanos 12 nos traz um desafio sobre esse desejo de ter não só o conhecimento, mas principalmente ter sabedoria para estudar, entender e praticar a palavra de Deus. E foi isso que Deus disse a Paulo nesse texto. E para os irmãos entenderem o que Deus falou ao coração do apóstolo Paulo, nós temos que voltar um pouquinho e ver o que ele estava falando lá no capítulo anterior. Veja comigo no capítulo 11. Para Paulo chegar ao capítulo 12, Paulo iniciou lá no capítulo 11 falando algo muito forte. Paulo estava dizendo que Israel, como uma nação escolhida de Deus, não valorizou a palavra de Deus. Israel, uma nação escolhida de Deus, não respeitou os profetas de Deus. Os corações do povo de Israel estavam endurecidos diante da mensagem da cruz, diante da palavra do Senhor. E aí Paulo, de uma forma otimista, ele disse que ele acreditava que Israel iria entender a palavra, porque eles estudavam a palavra desde pequenos. Lembram de Deuteronômio quando fala: ensina o teu filho ao acordar, ao levantar, ao almoçar, durante a tarde, antes de deitar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é assim? Ou seja, ensine o tempo todo. E aí Paulo tinha essa certeza que, de alguma maneira, a palavra que foi semeada no coração daquele povo estaria em algum momento germinando, florescendo. E eles teriam as mentes abertas a tal ponto de Paulo ser tão otimista que ele chegou a dizer no verso 25 e 26 o quê? Que todo o Israel seria o quê? Salvo. Ele tinha certeza que Israel iria se salvar, porque Israel conhecia a palavra e precisava apenas que essa palavra pudesse sair daquele momento que ficou aprisionado lá no fundo do coração, no meio das pedras. E aí Paulo vai dizer que nós somos gentios, de que eu e você, que não somos judeus, nós fomos enxertados nesta oliveira de Israel, e nós então podemos hoje dizer que bebemos da seiva de Cristo, porque o povo de Israel foi esse instrumento para que a palavra chegasse até nós. E você encontra isso no verso 17 de Romanos 11.
E o que é incrível, irmãos, que Paulo estava tão feliz, Paulo estava tão otimista, tão alegre de mostrar para o povo a necessidade de estudar a palavra, que no capítulo 11 de Romanos, logo lá no verso 33, Paulo vai descrever quem era Deus para ele. Ele vai falar que Deus era sábio, Deus era glorioso, Deus era salvador, Deus era poderoso, amoroso, a ponto de Paulo dizer para os irmãos de Roma o que no verso 33? Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria. A palavra sabedoria aqui é sofia, que quer dizer discernimento. E também do conhecimento, a palavra gnosis, que é a inteligência de Deus. Ele vai dizer o seguinte: como que é profundo, como que é rico a sabedoria e o conhecimento do nosso Deus. Olha como ele termina o verso 33, vamos ler? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, Paulo, como um excelente conhecedor da filosofia grega, criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, ele encerra esse capítulo 11, fazendo uma análise filosófica de quem era Deus, por ele ter estudado e aprendido na palavra de Deus. Paulo disse que Deus é o criador da sabedoria, Deus é o pai do conhecimento. E para os irmãos lembrarem, no debate filosófico, sabedoria é diferente de conhecimento. Como que nós podemos definir o que é sabedoria e o que é conhecimento? Pastor, não é tudo a farinha do mesmo saco? Eu já disse aqui, eu vou repetir. Conhecimento é saber que o tomate é fruta. Você conheceu, descobriu, o tomate é fruta. Sabedoria é saber que normalmente não se usa tomate em salada de fruta. Deu para entender a diferença? Conhecimento e sabedoria. Tem gente que gosta de colocar tomate em salada de fruta, amém por isso, né? Mas normalmente não se faz isso. Então, irmãos, o que é interessante é que muitas pessoas passam a vida inteira numa igreja, sempre buscam ler a Bíblia para ter um conhecimento puramente terreno, um conhecimento científico, um conhecimento teológico, uma sabedoria puramente técnica. Mas a pessoa passou a vida inteira, sabe a Bíblia de ponta a ponta, mas esta palavra não causou transformação, por isso não conseguem praticá-la no seu viver diário. O que adianta ter tanto estudo, falar tanta língua grega, hebraico, contexto e texto, se você não pegar aquilo que você leu e entendeu, com o seu conhecimento e sabedoria, e viver na sua vida diária? Não adianta em nada. Meus irmãos, Satanás é o maior conhecedor da Bíblia. Aliás, ele fez parte de toda a formação da Bíblia, desde o início até o fim. Ele é o bandido de toda a história. Então, se você quer saber quem é um camarada que é teólogo, PhD, é Satanás. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas ele não foi transformado por essa palavra. Ele pecou, ele errou contra Deus, ele não tem perdão. E, meus irmãos, eu olho para esse texto de Paulo e fico pensando que o cristão não pode passar a vida toda de forma superficial. O crente em Jesus não pode ficar acomodado em vir à igreja só para pegar uma revista da EBD e ler, ouvir os sermões da igreja, cantar alguns cânticos e voltar para casa esperando o próximo culto. Meus irmãos, se nós não nos aprofundarmos na palavra e desejarmos praticá-la em nosso viver diário, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos, além da tão grande salvação, o privilégio de desfrutar, de ter a mente de Cristo em nossas mentes. Vocês sabiam disso? Abram sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, veja o que diz o verso 16. 1 Coríntios 2,16, marque esse texto, leia de novo em casa e pense no que eu estou dizendo pela ação do Espírito Santo de Deus. Veja o que Deus disse a Paulo, inspirado pelo seu Espírito Santo, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Alguém pode instruir Deus? Alguém pode instruir Jesus? Alguém pode instruir o Espírito Santo? Ninguém. Só pode fazer isso quem é o próprio Deus. Mas olha o que ele diz no final desse versículo. Nós, porém, nós quem? Nós quem?
os crentes em Jesus, nós temos a mente de Cristo. Vocês conseguem imaginar que profundidade isto? Nós, seres humanos mortais, pecadores e falhos, podemos ter a mente de Cristo. Isso para mim é tremendo, irmãos. É por isso que lá no verso 34 de Romanos 11, Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Irmãos, Paulo sabia que ninguém seria mais sábio que Deus. Só Jesus é que tem a mente de Deus. Mas eu e você, pelo Espírito Santo, podemos ter a mente de Cristo. Então, em Cristo, eu e você podemos nos submeter à mente de Deus. E aí Paulo disse que somente estudando a palavra é que eu e você teremos essa metamorfose mental, podemos ter essa transformação completa e poder viver uma vida nessa terra com a mente de Cristo. É por causa dessa transformação, desta renovação de mente causada pelo poder do Evangelho, porque é o poder de Deus, que Paulo escreveu para a igreja de Roma essa palavra tão profunda, e não tinha como ele encerrar o capítulo 11 da maneira que ele encerrou. Ele tinha que falar isso. Ele vai dizer o que no final do capítulo 11? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus irmãos, toda essa análise introdutória que eu fiz até aqui foi para dar uma explicação da importância de desejarmos conhecer mais Deus através da palavra. É essa palavra de Deus que insere na nossa mente a mente de Cristo. É por isso que Paulo escreveu Romanos capítulo 12. Paulo estava dizendo exatamente da importância que a igreja de Jesus precisa dar ao estudo da palavra de Deus. A importância de eu e você participarmos da escola bíblica dominical para aprofundar no conhecimento, na sabedoria bíblica e na comunhão. Por isso ele disse no verso 1, vamos ler? Rogo-vos. A ideia aqui, ele estava clamando, gritando aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é interessante? O grito de Paulo aqui era para aqueles que realmente experimentaram a graça de Deus. E quem experimenta a graça de Deus, oferece a Deus as 3 partes da sua vida, que é o corpo, alma e espírito, sendo que alma na Bíblia sempre tem a ideia de psique, mente, razão. Então nós somos divididos em corpo, alma e espírito. É por isso que Paulo usou essa expressão de que o corpo deveria ser o canal da manifestação da graça e da glória de Deus. Só que isso para os gregos era algo abominável. Sabiam disso? O corpo para um grego, que nessa época a cultura de Roma era a cultura grega, era algo abominável, para nada prestava. Para os gregos o que valia era o espírito e a psique, a mente. Porque para eles o corpo era uma cadeia, o corpo era uma prisão. Meus irmãos, para eles o corpo era algo desprezível, inclusive algo do que todo ser humano deveria se envergonhar, ainda continuar nesse corpo que apodrece, nesse corpo que é falho. Então na cabeça deles o corpo não prestava para nada. E aí Paulo vai dizer algo diferente. Paulo disse que com Deus a coisa era diferente. Com Deus, nós estaríamos usando nossos corpos para prestar um culto racional a Ele. Era o que nosso Deus queria. E quando Deus via, como até hoje vê, o seu povo reunido, prestando um culto de corpo, alma e espírito, era como se algo profundo acontecesse nas entranhas de Deus. A palavra compaixão, que você tem aí no verso 1, tem essa ideia, órgãos revirados. Você já sentiu dor de barriga? E aí você fala, por favor, tem que correr para o banheiro, né? Ter esses órgãos revirados, a ideia de compaixão, sentir algo muito forte por dentro. E o que levou Deus, conforme disse Paulo, a ter essa compaixão, a compaixão de Deus? É exatamente ver
o seu povo movendo-se para prestar um culto verdadeiro, um culto lógico, um culto que tem toda a dedicação ao ensino, à aprendizagem, um culto em que os servos de Deus, somente eles, poderiam prestar de corpo, de alma e de espírito. Porque se você olhar, todos aqui têm nesse verso primeiro a palavra culto racional. Todos têm essa palavra aí? Alguém tem outra palavra dizendo culto espiritual? Na verdade, aqui Paulo não usou a palavra psique, mente. Ele não está usando a ideia de razão. A palavra usada aqui foi a palavra logikem, a palavra lógico. Então, na verdade, Paulo, ele só está continuando o assunto do capítulo 11, porque ele estava dizendo o seguinte: o crente tem que ter a mente de Deus. Esta mente não pode ter variação. É como você tem variação numa réplica e numa tréplica num debate, e aí você pode mudar de opinião. Não! A mente de Cristo em nós nos faz ter uma identidade absoluta, concreta, total, como se 2 e 2 fosse 4. 2 e 2 nunca serão 5. Então, um culto lógico é um culto que você sabe como ele começa, como é o seu meio, como é o seu fim. Porque tudo que acontece no culto é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não é para a glória do pregador, não é para o holofote de alguém que canta ou toca, é para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado. É por isso que Paulo usa essas expressões filosóficas, porque ele está num contexto filosófico. Porque diante desse Deus imutável, Paulo diz que eu e você temos que prestar um culto verdadeiro. E aí eu acho inadmissível alguém que vem à igreja prestar um culto a Deus e ao mesmo tempo está ali no celular mandando mensagem, vendo joguinhos, vendo notícia, vendo o resultado do time do coração. Este culto não agrada a Deus. Este culto não pode ser chamado por Deus um culto que mexa as entranhas do Senhor por nós. Meus irmãos, eu e você só vamos saber nos relacionar conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus, quando nós tivermos de fato um coração sensível a Deus, a sua palavra, e estarmos sempre conectados com a mente de Cristo. Porque nunca vamos ter relacionamento cristão verdadeiro com o nosso próximo e conosco mesmo, se nós não tivermos uma mente arraigada na palavra. Esta é a diferença da mensagem do Evangelho. Paulo estava dizendo aos romanos, influenciado pelos gregos: olha, vocês estão dando tanto valor ao espírito, mas nós valorizamos também o corpo, porque foi Deus quem criou o nosso corpo. Irmãos, isto era completamente contrário à visão grega e romana, porque o cristianismo entende que eu e você só podemos adorar a Deus por meio do corpo, da alma, da mente e do espírito. A tal ponto que a Bíblia fala que o nosso corpo se transforma o quê? Em templo do Espírito Santo. Vamos falar juntos? O nosso corpo se transforma em templo do Espírito Santo. Ou seja, é o lugar onde a divindade habita. É o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que coordena e controla as nossas mentes. Aquilo que pensávamos antes, agora pensamos diferente, porque o sangue de Cristo está sobre nossas vidas. E esse corpo, que agora é cheio do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, vai experimentar o que é viver de maravilha em maravilha, de bênção em bênção, de glória em glória. E tem mais. Paulo ensinou que este corpo menosprezado pelos gregos seria o grande, o maior canal da encarnação do Senhor da glória, Jesus Cristo. Ou seja, Deus não errou em tomar um corpo humano. Isso não entrava na cabeça de um grego. Como pode ser um Deus todo-poderoso se limitar num corpo falho, pecador, humano, desprezível? Foi aí que Deus estava dizendo para Paulo falar para aquele povo: isso significa o que é o meu amor. Deus todo-poderoso veio neste corpo humano para ser o Emanuel, para operar a tão grande salvação. Este corpo que foi construído por Ele, para que este corpo limitado, falho, pecador, com a presença dEle, pudesse ser um corpo que refletisse a glória do Senhor.
Sabe, irmãos, esse para mim é uma das coisas mais lindas na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você, cheios de falhas, com um passado triste, talvez muito sujo, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós recebemos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, nesse corpo falho, faz nova todas as coisas, e a gente tem ainda o privilégio de refletir como espelho a glória do Senhor. É como o caso do prédio dessa igreja. Vocês estão vendo um prédio muito bonito, bem construído. Ele foi construído para que as pessoas pudessem entrar aqui e conectar-se com Deus. Só que esse edifício, ele foi desenhado pela mente de quem? De um arquiteto humano. Foi construído por mãos de operários humanos. Meus irmãos, este prédio desta igreja, que nós chamamos de santuário, ele só é santuário agora, porque eu e você, templos do Espírito Santo, estamos aqui dentro neste momento. Porque quando nós vamos embora daqui, Deus não habita nessas paredes, Deus não tira um cochilo aqui no altar. Meus irmãos, é apenas um monte de ferro, de concreto, sem vida, frio, é um prédio simples. É isso que é esse prédio aqui. Paulo estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo, igreja de Roma, eu e você somos a catedral de Deus. O nosso corpo foi construído, não por homens, o nosso corpo foi construído para ser um lugar vivo, aonde adora o Deus vivo. É por isso que em Jesus, eu e você, podemos ter uma vida diferenciada, porque o nosso corpo não é um corpo qualquer. O nosso corpo foi criado por Deus, para a glória de Deus, para ser o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu e você não adoramos a Deus só aqui dentro. Nós adoramos a Deus no trabalho. Nós adoramos a Deus, Edeltinho, na escola. Nós adoramos a Deus na faculdade. Nós adoramos a Deus no namoro, ainda mais quando vai para aquele cantinho mais escondido lá, né? Que ninguém está vendo, É ali que a gente está adorando a Deus. Deus, eu quero ser templo do Teu Espírito aqui. Quero ter uma vida santa. Nós adoramos a Deus no relacionamento conjugal, quando o nosso cônjuge vê em nós a manifestação da graça, da bondade, do amor de Deus. E nós oferecemos tudo isso como um ato de adoração ao Deus que nos criou e nos transformou em templo vivo do Espírito Santo para esse Deus vivo. É por isso que o crente deve apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. É o culto que é resultado de uma mente transformada, renovada. Isso para mim é viver transformadamente, porque fomos transformados pela palavra de Deus. E é aqui, irmãos, que chegamos na parte mais significativa deste versículo. Porque Paulo estava dizendo que o verdadeiro culto a Deus é a oferta do corpo. Diante de tudo que se faz diariamente com um corpo para Deus. Diz Paulo, através da ação do Espírito Santo, que eu e você seremos julgados naquele grande dia por tudo que fizemos, por meio de quê? Do nosso corpo. É o nosso corpo que deve honrar a Deus, que muitas vezes está desonrando a Deus. Irmãos, o culto verdadeiro a Deus não é uma oferta litúrgica mais nobre que a gente possa apresentar. Adorar a Deus é ter uma mente renovada. Adorar a Deus, irmãos, é oferecer este culto, este serviço a Deus, que seja um serviço lógico, inteligível, aonde nós desejamos de todo o coração fazer com que o nome do Senhor seja honrado. Então, irmãos, a verdadeira adoração não é algo que possa ser feito somente aqui dentro da igreja. A verdadeira adoração é aquela que vê a vida como um templo do Deus vivo em todos os atos diários. Por onde nós andarmos, nós seremos um adorador por excelência. Sabe o que é interessante? A gente sempre fala assim, vamos na igreja adorar a Deus comigo? Não é assim que a gente fala? Está errado? Não, nós vamos à igreja adorar a Deus. Mas por que também a gente não fala, vamos adorar a Deus hoje lá na fábrica? Vai ter culto lá? Não, a minha vida é um estilo de adorador. Eu vou adorar a Deus na fábrica, vamos adorar a Deus lá na loja, vamos adorar a Deus lá no escritório, vamos adorar a Deus na escola, na faculdade, vamos adorar a Deus no encontro amoroso, vamos adorar a Deus lá no shopping, na hora que fomos passear e comprar algumas coisas. Isso que é a vida de um adorador, é corpo, alma e espírito. E talvez, irmãos, muitos não fazem isso, porque não entendeu o que é ter essa mente transformada. Não entendeu que nós somos templos ambulantes de Deus.
Não é chegar no final da escada, entrar no carro, tirar a capa, bom, próximo domingo eu visto de novo para entrar na igreja. Não! Quando nós temos uma mente transformada, vivemos transformadamente, somos adoradores por excelência e todos verão em nós a manifestação do brilho, da glória do nosso Deus. Meus irmãos, Paulo estava dizendo que para isso acontecer, tinha que ter uma mente transformada. E quem serve a Jesus jamais vai querer se adaptar ao mundo. Quem serve a Jesus tem mente transformada. Quem serve a Jesus presta um culto a Deus diariamente. É por isso que Paulo disse o que disse no verso 2. Vamos ler. Não se amoldem. Alguém tem outra palavra além de amoldem, hein? Não vos conformeis. Agora deixa eu falar com vocês. Não precisa gravar a palavra que eu vou dizer aqui. Eu confesso, Ramon, que eu passei a semana inteira treinando isso aqui para falar agora. A palavra amoldar ou conformar é a palavra grega siskematizetai. Ufa, falei. Siskematizetai. Pastor, que é isso? Calma. Na língua portuguesa vem de esquema. Pronto. Melhorou, não melhorou? Esquema. Não entre no esquema. Ficou mais fácil, não é mesmo? É isso que ele quis dizer aqui. No esquema de quem? Do mundo. E a palavra mundo aqui não é cosmo, não é pessoas. A palavra mundo aqui não é o mundo assim como planeta. A palavra mundo aqui é a palavra aione, que quer dizer era presente. Nesses tempos, nessas filosofias, nessas ideologias que o mundo atual tem ensinado. Então não entre no esquema daquilo que o mundo está dizendo que é verdade. E aí Paulo dá uma palavra muito mais forte ainda. Mas transformem-se. Palavra metamorfose. Transformar a metamorfose, como aquela borboletinha, né, que sai do casulo, mas antes era uma feia lagarta, não é assim? Transformem-se. De que maneira? Pela renovação da sua mente. Quando eu e você não entramos no esquema deste mundo, quando eu e você estamos vivendo com a mente transformada, houve uma metamorfose na nossa mente, na nossa maneira de pensar, o que vai acontecer? Aí seremos capazes de experimentar, de comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só consegue entender, a gente só quer saber, não, eu quero viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Tá, mas para isso, você não pode entrar no esquema deste mundo. Para isso, você não pode viver uma vida com a mente como você tem vivido. A sua mente tem que passar por uma metamorfose. E só o Espírito Santo tem esse poder. Irmãos, Paulo usou essa palavra grega aqui de esquema, porque ele estava dizendo para aqueles irmãos, por favor, irmãos, parem de querer ficar no esquema da cultura grega e romana. Vocês não podem se moldar a isso. Imagine uma pessoa que chega em casa da fábrica, lá nas GCL, as pessoas usam uniforme. Aí você tem um uniforme, né? Alguns são cinza, outros são laranja, dependendo da área, né? Aí o Júlio marcou um jantar romântico com você. E aí você vai para aquele jantar romântico de bota, até que no meio aquele óculos, aquela roupa, aquele fone, cabelo que já venceu, né, o prazo de tomar um banho, né? Botar um shampoo, você não pode nem levantar para dar um abraço nele, que o negócio já passou, né? E aí você vai para aquele jantar romântico, ir lá, todo cheirosinho, limpinho, com uma rosa na boca. E de repente você chega, ele estava pronto para dizer, I love you. Ele disse, oh. Por quê? Você não entrou no esquema do momento. Você não se moldou ao momento que deveria se moldar. Então, normalmente, o que se faz? Você vai em casa, tira aquele uniforme, não é isso? Sujo, aquele uniforme meio colorido, óculos, dá aquela transformação, né? É como diz a mulher, né? Ela afunda, né? Mas é igual um submarino, vai lá no fundo, pode estar feia, horrorosa. Mas depois ela volta novamente, poderosa, né? Eu ouvi um palestrante dizendo, né? Que bicho é esse, né? Que sangra 7 dias, né? E não morre. Ou seja, a mulher, gente, ela é um presente de Deus. E então ela precisa de tempo para se arrumar, para entrar no esquema, para chegar lá e estar perfeita, bonita. Até o Júlio vai ficar assim, nossa, eu acho que eu não estou tão cheiroso quanto ela. Ou seja, essa é a ideia quando se fala de esquema, de você entrar dentro daquilo que precisa ser entrado. E, meus irmãos, Paulo disse o quê? Nós não podemos entrar no esquema deste mundo.
Não podemos nos vestir com as roupas deste mundo. Não podemos nos adaptar naquilo que o mundo diz que é verdadeiro. A ideologia que o mundo prega, a gente dizer, mas na faculdade o professor disse isso. Se não está na Bíblia, despreze o que ele disse. Porque, na verdade, o que vale para a gente é o que a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, eu aprendo com Paulo aqui que, como crentes, eu não posso ser camaleão. Você conhece o crente camaleão? O ambiente que ele chega, ele se transforma igualzinho aquele ambiente. Fica da mesma cor. Eu e você não podemos nos igualar ao mundo atual. Nós não podemos deixar o mundo dominar a nossa vida e a nossa mente. Há uma necessidade de se ter uma metamorfose na nossa mente. E nós teremos a mente de Cristo quando a palavra de Deus for de fato verdadeira e completamente ela penetra na nossa alma. Irmãos, eu fico olhando para um jovem de 17 anos. Quantos jovens aqui têm 17 anos hoje? 18? 19? Tem alguém aqui com 20? Alguns já saíram, foram tudo para lá, né? O João Carlos, 20 anos, né? Cabeludo, com 20 anos assim, né? Imagine só, um jovem de 20 anos. De repente, ele começa a dizer, Deus, eu vou chegar aos 90 anos idêntico como eu estou hoje. Ele pode chegar aos 90 anos, talvez, se ele for para a academia, cuidar da saúde, da alimentação, e chegar razoavelmente bem. Mas a forma dele vai ser a mesma? Não. Por isso que a ideia de metamorfose, da palavra morfê, quer dizer forma, modificação. Não tem como alguém de 17 anos querer ter 17 anos e o mesmo corpo até os 90. Não existe isso. O que Paulo estava dizendo, que em Cristo nós não podemos entrar no molde, na forma que o mundo quer, não podemos ser moldados pelo mundo e também não podemos vestir a roupa deste mundo. Precisamos ter mudança. E essa mudança só acontece com renovação de mente, através do estudo da palavra de Deus. Então, se você é alguém que tem preguiça de estudar a Bíblia, venha para a escola bíblica dominical. Porque aqui nós estamos estudando a palavra. Aqui nós queremos encontrar o conhecimento e ter sabedoria para pôr em prática o conhecimento. Irmãos, eu acho que é inadmissível uma pessoa que diz que foi transformada pela palavra de Deus, passar a vida cristã inteira agora sem querer estudar essa palavra que a transformou. Tem sentido isso? E é por isso que eu vejo muita gente com confusão com o marido, esposa brigando com o marido, esposa que está toda hora só reclamando do seu marido, só vê defeito no marido. Você conhece alguma esposa assim? Por favor, homens não levantam a mão. O marido nunca está certo, está sempre errando em algum momento. Você virou caçador de problema do seu marido, porque a sua mente está numa grande confusão. É como aquela pessoa que sempre fala mal da vizinha. E ela já revelou na sua mente que a vizinha tem problema, aquilo já calcificou. Ela está tão preocupada com a vizinha que ela não está preocupada consigo mesmo. É igual aquela pessoa que sempre chegava na janela e olhava, nossa, essa vizinha é porca, né? Olha só que lençol encardido, amarelo. Faz anos que eu moro nessa casa, eu nunca vi esse lençol branco. Será que ela não tem água sanitária? Eu vou oferecer para ela uma hora, né? E aí um dia, ela encostou a testa no vidro e ela viu que ficou aquela abertura no meio de tanta sujeira do seu vidro. E ela descobriu que a sujeira estava onde? Na sua casa. Quando ela limpou o vidro, ela descobriu que o lençol da vizinha era lindo, branquinho, brilhante. Sabe qual é o problema? Quando você não tem uma mente transformada, você vê erro em todo mundo, critica todo mundo, mas não critica a si mesmo. É aquele marido que acha que é só a sua esposa que erra. Ela está sempre errada, pastor. A minha esposa não entende. Mas você não está tendo uma mente transformada para conseguir entender a mente dela. A pessoa está sempre vendo coisas banais, a pessoa está sempre brigando, a pessoa não consegue ter um coração perdoador, a pessoa não consegue ter um coração mais santo. Eu pergunto, esta mente de uma pessoa que age assim, ela está com a mente de Cristo? Ela tem a Bíblia na sua mente? É alguém de oração? Que evangelho é esse que diz que transformou o seu modo de pensar? Se ela continua agindo pior do que o não crente, não pode ser Cristo o Senhor da sua mente. Quando nós vivemos uma vida transformada, somos guiados por Cristo o tempo todo. Eu conheço pessoas que elas sempre, quando vão falar, sempre tem algo ruim para falar de alguém. Dificilmente tem algo bom para falar. Eu fico pensando naquele filho que está na igreja, em todas as reuniões da igreja, se torna líder dos jovens ou líder dos adolescentes.
é uma bênção na igreja, mas em casa é respondão, é briguento, irrita-se com facilidade, é grosseiro, fala palavrão, não respeita os pais, é escravo da imoralidade sexual nas redes sociais, ou seja, em casa é uma pessoa completamente diferente, na igreja mostra que é transformado. Pergunta que eu faço aos irmãos: como que os pais desse jovem vão desejar aceitar o mesmo Jesus do seu filho? Como? Nunca, de forma alguma. O inverso também é verdadeiro. Tem pais que passam anos a fios na igreja, anos a fio orando pelos seus filhos, porém nunca deram testemunho que tenha provocado no coração dos seus filhos o desejo de servir o seu Deus. São pais que estão sempre dizendo: pastor, meu filho está caminhando para a perdição, mas o que você está fazendo para ajudá-lo? Tem pessoas que estão sempre de mau humor no trabalho, nunca está pronto para ajudar ninguém. Você conhece gente assim? Pessoas estão sempre falando asperamente. Irmãos, como pode um crente em Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, não ter um pouco de polidez, pelo menos no tratar, no falar? Não é ser bobo, irmãos, é ser educado no mínimo e ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você fala com alguém cheio da presença do Espírito Santo, você pode falar até alguma coisa que vai machucar, mas a sua forma de falar vai trazer cura, vai trazer entendimento. Pessoas que usam linguagem inapropriada. Na igreja a pessoa fica se segurando para não falar um palavrão, mas quando chega em casa solta tudo que tem que falar. Por que em casa pode e aqui não pode? Meus irmãos, o Senhor está vendo. Aí essa pessoa que age assim, lá no trabalho ela era um poço de ignorância. Aí chega para um amigo: vamos ter o aniversário da nossa igreja dia 1º. Quero convidar você para participar. Olha, foi lá que eu tive essa transformação de Jesus. Transformação
como pai, como mãe, precisam viver de forma diferente, de forma transformada, para que eles vejam algo divino em vocês. Se os jovens querem ganhar os seus pais para Cristo, vocês têm que fazer de tudo para que a sua vida seja um exemplo para os seus pais. Irmãos, como é gostoso ouvir o que eu ouvi essa semana de um pai, pastor Wellington, o meu filho é outro desde que entrou na CIB. Ele aceitou a Jesus, a vida dele é diferente. Pastor, o clima lá em casa agora é outro, mudou. E nós também estamos começando a ir na igreja, porque Jesus mudou a história da nossa vida. Isso não é maravilhoso ver um pai dizendo, meu filho é outra pessoa. É a esposa dizer, o meu marido é outro depois que conheceu Jesus. Minha esposa é outra depois que conheceu Jesus. Talvez seja esse o momento que temos que pensar até que ponto já vivemos essa metamorfose de mente, essa transformação. Irmãos, o mundo está vendo em nós se Jesus de fato está conosco, nas nossas palavras, nas nossas ações. É como aquele rapaz que estava tão empolgado com Jesus e ele colocou um adesivo grande lá no seu carro atrás. Se você é meu irmão em Cristo, buzine. O motorista de caminhão olhou, glória a Deus, meu irmãozinho em Cristo, bah, aquela buzina que tira até a alma da pessoa, né? Bah, bah. Aquele irmão abaixou o vidro e já botou o dedo, não foi esse, né? E ainda gritou, passa por cima! Ele, querido, eu só buzinei que você colocou ali no vidro de trás, se eu sou seu irmão em Cristo. Ele, aí você coloca, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e está lá. Ou está com cigarrão, ou está brigando com a esposa, mas lá atrás está o adesivo. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Hipocrisia. Não é mente renovada. É por isso, irmãos, o mundo está vendo e o mundo está cobrando, e o mundo está dizendo, mas você não é crente? Você não demonstra que é de Jesus. Porque quem é de Jesus ama. Quem é de Jesus perdoa. Quem é de Jesus ajuda. Quem é de Jesus coopera. Quem é de Jesus tem foco em Jesus. Reflete Jesus. É a carta escrita de Jesus. É o perfume de Cristo. Quantas vezes nós nos atolamos no barro do pecado, da negatividade, da incredulidade. Deixamos de realizar muitas coisas na nossa vida, porque a gente só fica falando de coisas ruins, negativas. A gente diz que tem a mente de Cristo, mas a nossa mente é uma mente retrógrada, uma mente sempre presa no negativo. Irmãos, Deus tem algo melhor para nós. Deus tem bênção sem medida sobre nossas vidas, mas nós precisamos ter uma mente transformada. Quantas vezes eu escuto pessoas falando, pastor, eu não consigo, pastor, não vai dar certo, pastor, eu já tentei de tudo, mas não tem solução, estou cansado. Esta é uma maneira de pensamento que tem que ser modificada. É por isso que o livro de Romanos, capítulo 12, Paulo nos ensina que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um convite que Paulo faz, pela ação do Espírito Santo, a que eu e você pensemos mais em coisas melhores, a pensar naquilo que pode ser diferente, porque tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer. Deus não vai tomar a iniciativa de renovar a minha mente e a sua mente, porque senão Ele vai interferir o nosso livre-arbítrio. Por isso que Paulo deixou claro aqui, transformem-se. Não é Deus que tem que fazer isso, é eu e você que temos que desejar ser transformado. Isso só acontece se nós simplesmente entendermos que queremos estudar a palavra de Deus. Você vai ter uma mente transformada, mexendo o tempo todo no celular, no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou lidando com a palavra de Deus. Mente renovada, somente com a palavra de Deus. A gente está tão frisado em celular, que às vezes, até mesmo eu já fui em cultos, como eu fui recentemente, e eu estava ali com a Bíblia aberta, de repente eu fiquei assim, gente, deu pau no meu tablet, né? E não é tablet, era a Bíblia, é o papel. A gente está tão automático na comunicação, na tecnologia. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, a gente vai conseguir ter uma mente diferenciada. Meus irmãos, a gente vai poder controlar esta mente. Sabe o que me deixa chocado? É que é provado que a maior parte da nossa atividade mental é negativa. Sabia disso? A maneira pela qual eu e você pensamos diariamente, a gente pensa mais em derrota, mais em fracasso, mais em incapacidade, mais em problemas do que em vitória.
É por isso que quando dedicamos a nossa mente a estudar a palavra de Deus, nós vamos pensar naquilo que é positivo, naquilo que é agradável, naquilo que é santo, naquilo que faz eu e você ser mais do que vencedores, porque Jesus é assim. Jesus é positivo, agradável, Jesus é santo, Jesus é o Senhor dos senhores, mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás não. Satanás sempre está querendo dizer, você está derrotado. Foi isso que ele pensou quando Jesus estava na cruz. Agora ele está derrotado, mas foi o contrário. Ele, Satanás, e toda a sua hoste maligna é que estavam sendo desprezados e humilhados, porque quando Cristo morreu, o seu sangue foi vertido naquela cruz para jogar por terra toda a ação do mal sobre a vida do ser humano. Foi através do sacrifício de Jesus que Jesus arrancou a armadura de Satanás e humilhou ele para sempre. Por isso que Paulo diz em Efésios 6,10 que eu e você precisamos nos fortalecer. O quê? Na onde? Na força do poder de Deus. Não há cristianismo sem poder. Vamos falar juntos? Não há cristianismo sem poder. O crente em Jesus, ele é revestido de poder. Nós fomos transformados pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Poder este que ressuscitou Jesus dos mortos. O mesmo poder que humilhou, que quebrou a morte, é o poder que está sobre nós. É por isso que eu e você fomos feitos filhos de Deus pelo sangue de Jesus, porque o poder do Espírito Santo está sobre nossas vidas. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo e nós recebemos a capacidade de ter a mente de Cristo, porque o Espírito Santo foi quem nos selou para sermos morada de Deus para sempre. Somos casa de Deus. Somos povo santo de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que nós somos mais, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós não somos vencedores e fortes por nós mesmos. Somos fortes porque o poder do Todo-Poderoso Deus está sobre nossas vidas e à nossa disposição. Deus sempre está pronto para nos abençoar. É por isso que a gente tem que parar de ficar pensando em fracasso, derrota, desânimo e incapacidade. É por isso que nós temos que parar de ficar falando, não, mas eu sempre fui criado assim, é difícil mudar. Não é difícil mudar. Leia a palavra, seja cheio do Espírito Santo e você vai ver que mudança tremenda. Vai haver uma metamorfose na sua mente, nas suas atitudes. Meus irmãos, o Senhor nos mostra nesta manhã que eu e você precisamos ter esta mente assim, renovada. E mente renovada, irmãos, não adianta, não é só um sermão pregado. Volto a dizer, o sermão pode ser o sermão mais lindo ou mais cansativo do mundo. O que muda a vida da pessoa é a palavra de Deus. É o desejo de estudá-la diariamente. Por isso que a escola bíblica dominical é o melhor lugar para a gente debater e estudar sobre a palavra de Deus. Para que a nossa mente fique calcificada com aquilo que é de Deus. Então marque esse texto para a gente poder finalizar. Filipenses 4:8. Aqui mostra o que eu e você devemos pensar. Aqui mostra o resultado de uma metamorfose, de uma mente transformada. Filipenses 4:8. Paulo disse o quê? Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Dá para vocês entenderem agora, porque Paulo falou em Romanos 12, que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, ter uma mente renovada, ter uma mente transformada, não entrar no esquema deste mundo e poder experimentar e poder comprovar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar nesta manhã a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se você quer ter uma vida frutífera, vitoriosa, abençoada, você precisa fixar sua mente naquilo que é do alto. Você precisa desejar a palavra. Você precisa entender o que é ter o poder de Deus sobre a sua mente, sobre o seu coração. Talvez seja este o seu momento de você entender que você viveu a vida cristã até aqui com pura religiosidade. Chegou o momento de ter uma mente transformada, corpo, alma e espírito, e experimentar essa metamorfose na sua vida, pelo poder da palavra de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Deus,
Ele fez tudo o que podia. Deus só espera de mim, de você, submissão completa a Ele. Quando nós participamos da escola dominical, nós somos renovados. Podemos viver transformadamente. Como eu disse no início, a Bíblia não foi nos dada só para aumentar nosso conhecimento. A Bíblia foi nos dada, principalmente, para mudar nossa vida, para mudar nosso comportamento. Você quer ter uma vida transformada, uma mente transformada nesta manhã? Você quer sair daqui com o coração completamente cheio da presença de Deus, não só cheio do conhecimento, não só cheio de entender algumas palavras em grego, entender o contexto, mas entender o que o Espírito falou ao teu coração. Deus está dizendo, chegou o momento, é hora de você vivenciar uma transformação, uma metamorfose. Saia do esquema que você estava vivendo. Deixe as coisas que este mundo tem te oferecido. Consagre-se a mim, diz o Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Esta música diz justamente isso. Pai, renova-me, transforma-me. Eu não quero continuar da maneira que eu entrei aqui. Eu quero conhecer mais a Ti, a Tua palavra. Diga para Deus, Senhor, eu posso não estar gostando do meu professor da escola dominical, mas eu vou falar com ele. Eu preciso me envolver mais com a Tua igreja. Talvez seja esse o momento de você dizer para sua esposa, meu amor, eu falhei muito com você. Meu amor, eu tenho lidado com você de uma forma que eu não gostaria que lidasse comigo, me perdoe. Isso é ter mente transformada. É alguém que ama, que perdoa e quer viver uma vida consagrada a Deus. Se Deus está falando ao teu coração e você hoje entendeu, eu preciso, Senhor, eu quero ter uma vida transformada, renovada, eu quero viver essa metamorfose espiritual. Então saia do seu lugar, venha aqui à frente, coloque sua vida diante de Deus, tire a vergonha, o constrangimento. Você está na casa do Senhor, aqui é o melhor lugar para isso. Nós precisamos do Senhor, dizer, Pai, usa-me, transforma-me. Senhor, eu quero ser um marido melhor, quero ser uma esposa melhor, quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, eu quero ser filho melhor, uma filha melhor. E você pode, apenas diga, Senhor, mude a minha vida. Eu quero, Senhor, mais de Ti, eu preciso de Ti. A sua família, como ela está, você precisa entender que Deus vai te usar para transformar a história da sua geração. Mas você precisa tomar a sua posição. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você e colocar a sua vida no altar do Senhor. Pode vir, não tenha vergonha, venha. Deus abençoe vocês, pode vir. Vamos, eu quero orar por você, não vou demorar mais. É tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Essa manhã é uma manhã em que Deus está mudando para sempre a história da sua vida. Essa mente transformada é uma mente que só o Espírito Santo pode fazer, porque você ouviu a palavra, entendeu a palavra. Mas talvez você esteja aqui e você tem vergonha ou tem algum constrangimento. Não fique esperando a sua esposa tomar uma posição. Não fique esperando o seu esposo tomar uma posição. É você. Você precisa ser esse instrumento de Deus. Não para acusação, mas para ser solução na sua casa. Solução nas vidas ao teu redor. Ter uma mente mudada, transformada, desejosa de estudar a palavra, de ter conhecimento, mas também ter sabedoria para aplicar esse conhecimento. Se Deus fala com você, vem aqui à frente. Há mais alguém? Vamos orar. Meu Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor cuida da nossa história. Como é bom saber, ó Deus,
que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Como é bom saber que a tua palavra é como uma espada de 2 gumes, ela penetra profundamente na nossa alma. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós podemos ter uma mente vitoriosa, ó Deus, em Cristo. Nós podemos ter, ó Deus, esta metamorfose e podemos pensar naquilo que é puro, que é justo, que é honesto, naquilo que vai edificar. Ó Deus, eu não sei o que cada um está passando aqui nessa manhã, mas o Senhor que sonda os nossos corações sabe. Queremos ter a mente de Cristo, queremos viver, ó Deus, como adoradores por excelência, adoradores ambulantes, aqui na escola, no trabalho, aonde estivermos. Queremos, ó Pai, que todos vejam em nós a manifestação da graça de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre essas vidas. E Deus, se há alguma coisa do mal atrapalhando, calcificando as suas mentes, que agora, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Porque essas pessoas, ó Deus, estão aqui dizendo: Jesus, molda-me, transforma-me, faça-me para que eu possa ser alguém que viva no esquema do Senhor, não mais no esquema deste mundo. Eu peço a tua bênção, Senhor, e faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, diga: o Senhor muda a nossa história. Pode sair do seu lugar, pode ir lá dar aquele abraço em quem você não abraçou ainda, diga: o Senhor muda a sua história. Mensagem, pastor. Tocou muito meu coração. Posso ficar aqui? Claro, com certeza.